sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da websérie Empreendendo com Dados. Durante esses 5 dias, nós vamos contar com diversos cientistas e analistas de dados que criaram seu próprio negócio, seja na área de consultoria, mentoria, cursos ou na docência. O meu nome é Regina, sou fundadora e analista do Bioestatística do Zero e sou também mentora da formação ECOS, que é para consultores em análise de dados. Hoje a gente vai falar com o Anderson Fedel. Ele é especialista em Deep Learning, especialista em ciência de dados pela Universidade de Michigan, mas originalmente ele tem a graduação em odontologia. E hoje a gente vai falar bastante sobre transição de carreira. Mas antes disso, vamos apresentar a nossa host também, nossa mentora da formação ECOS, Bel Carnielli. Olá a todos, eu sou a Bel Carnielli, ou Isabelle, sou estatística e tenho a consultoria ISIC para pesquisadores. Muito bem-vindo, Anderson, um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, agradeço demais a oportunidade de estar conversando com vocês, é um prazer enorme ter esse momento e eu quero aprender, viu? Eu estou vindo aqui porque eu quero trocar umas ideias. Eu comentei algumas vezes já com a Regina que eu olhava para a estatística como uma coisa muito distante e muito difícil de entender, muito além da compreensão. E aí hoje eu continuo com essa mesma percepção. Não, brincadeira. Eu só acho que eu entendi um pouquinho o quanto que pode ser útil alguns conhecimentos um pouquinho fora do que a gente está acostumado, do que a gente vê na faculdade. E aí eu acho que isso que me trouxe até aqui. Talvez se eu tivesse seguido aquela carreira clássica de odonto, fazendo a especialização no meu consultório, eu não estaria conversando com uma pessoa no Rio de Janeiro, outra em São Paulo, e outra reunião que eu tive ontem em Santa Catarina, né? De repente eu estaria num caminho mais comum. Então tem aquela frase que fala, não espere resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Então já estou bem contente de que tenha me levado, por exemplo, a esse momento aqui com vocês, esse caminho meio torto que eu segui. Já aproveitando a deixa, né? Vamos começar pelo começo, então, vamos começar da história. Você se formou, começou a atuar como dentista, estava seguindo o caminho normal. Qual foi o start para eu vou fazer algo diferente? Conta pra gente, então, como foi esse início aí da sua transição. Legal, a pergunta é boa, porque às vezes o pessoal tem uma epifania para um negócio que aconteceu e não tem nenhuma história bonitinha assim para contar, não, na verdade. Eu estava, acho que, sei lá, 1 ano de ter feito a especialização de ortodontia, né? E estava atendendo e tudo, e por pura curiosidade, eu queria entender como funciona o tal do Excel. Sim, mas por quê? Do nada? Não, eu sempre gostei muito de tecnologia, isso é um fato da vida, sempre lidei muito com computador, sempre gostei muito da minha relação com computadores, e como eu disse, eu realmente olhava para certos números, até para uma simples tabela, e olhava aquilo com uma estranheza, cara, será que eu estou entendendo o que isso aqui está querendo me dizer? Né? E eu achava tão bonito o pessoal falando, cara, fiz uma planilha no Excel, e a gente viu e analisou esses números, e eu ficava com vergonha, porque eu olhava essas planilhas e não entendia nada, e eu estou sendo muito franco, era isso que acontecia. E eu sempre gostei bastante de estudar coisa diferente. Então eu fiz um curso, eu era para eu ter pegado a lista aqui, uma colinha, para dizer até qual foi o curso que eu fiz pela Udemy mesmo, de Excel, de A a Z, alguma dessa pegada, e me identifiquei, eu achei super interessante, e é um iniciozinho ali de programação, né? Porque o Excel começa a ter as condicionais e tudo, e deu um start da lógica de programação. Poxa, interessante isso aqui. Eu não sei se foi algum algoritmo do Google que foi que aconteceu, mas começou a aparecer propaganda de ciência de dados para mim. E puxa, o que é ciência de dados? Não sei. Né? E aí eu fui pesquisar, puxa, isso aqui parece interessante, e eu acho que concomitantemente, não vou conseguir fazer a cronologia exata, mas eu vi que tinha um curso de Python para ciência de dados. O que aconteceu? Eu conversei com um amigo particular de tecnologia da informação, e cara, essa programação, o que é, como funciona, né, onde mora?
tive essa conversa com ele, cara, eu não vou conseguir te explicar assim tão rapidamente, mas experimenta fazer um curso de Python. Aí eu acho que, sabe, hoje em dia a gente nunca sabe o que é coincidência, o que é acaso, o que é um algoritmo te sugerindo, né? Isso acho que foi 2018, 2019. Aí eu vi esse Python, então, tá, vou fazer esse curso Python, ciência de dados, e aí que uma puxou a outra. Então eu concluí o curso, foi pela Data Science Academy. Inclusive, eu acho uma plataforma incrível. Os cursos gratuitos são assim, espetaculares, uma qualidade realmente, né, incrível. Era gratuito e comecei a fazer e adorei. Simplesmente achei formidável aquilo. Eu acho que eu não sabia, mas eu tinha um pensamento bastante analítico desde sempre e não sabia que a programação era basicamente isso, na forma de uma linguagem de computador, né? Aí pronto. Então eu fui puxando a linha, né? Tá, então tem Python, então tem programação. Aí acho que veio os conteúdos de ciência de dados e machine learning. Nossa, mas o que é isso? O Daniel, que era o professor lá da Data Science Academy, sempre fala muito de inteligência artificial, né? Todos, acho que dos primórdios, ele tenta puxar, né, o fio da linhada de inteligência artificial. E eu vi que era um ramo da ciência de dados. E isso parece interessante, né? Então, eu fui meio que puxando esse fio e as coisas foram acontecendo, e eu sempre gostando. Acho que a pegada foi essa. Não teve um momento que eu olhei, isso aqui é muito chato, nossa, isso aqui não é para mim, não. Todas eu olhava, puxa, isso aqui é muito interessante, muito interessante, muito interessante. Que combinou, acho que com o curso do Deep Learning, que foi da Deep Learning AI, com o Andrew Ng, é um cara que eu colei, né? Sabe aquela história do cola nele que é sucesso? O Andrew Ng é um cara espetacular, ele tem uma coisa que ele ensina redes neurais convolucionais e você entende. Cara, eu tô entendendo isso, eu não acredito. Claro, né, depois da quarta vez que eu estava assistindo a aula, mas tudo bem. E aí mas depois de entender, depois da quarta vez, cara, mas isso é formidável, cara, olha como isso pode resolver problema. Acho que é 2020, 2021, alguma coisa assim, não vou lembrar bem. E desde então, cada curso que eu fazia, como é que eu uso isso na Odonto? Isso aqui, mas como é que eu uniria os dois mundos, né? E nesse bolo de coisas que me apareceram, veio a Odontodados. Foi a ideia que eu tive de, peraí, e se eu, de repente, começasse a publicar essas coisas que eu estou fazendo, essas gráficos, visualizações? Eu foquei muito em visualização no começo, né? E aí que pesquisei se já tinha algo parecido, alguém fazia algo mais ou menos nessa linha, não identifiquei, e eu vou fazer, vi se o nome estava disponível e veio Odontodados. E aí, basicamente, começou com uma disponibilidade de dados públicos, né, com aquelas visualizações que eu estava aprendendo a fazer, né, dos cursos que eu estava fazendo. Então, a Odontodados hoje é uma empresa, né, mas foi bem depois mesmo, porque tive que, na minha cabeça, pensar como eu ia fazer um negócio com isso, né? Eu comecei bem amador, fazendo testes e tal. Eu acho que ainda tenho hoje uns gráficos de pizza meio estranhos lá na página, e eu deixo lá. Depois eu corrijo, viu? Prometo, Regina. Mas o ponto é que é legal também a gente ter um pouquinho de registro do que a gente vai evoluindo, do que a gente vai aprendendo e aplicando, né? Então, de uma forma bem, bem resumida, foi mais ou menos isso que aconteceu, e como é que eu vim parar nesse mundo de ciências de dados versus não, né? Ciências de dados com odontologia. E a Odontodados, ela presta serviço para outras empresas, empresas ligadas ao ramo da odontologia ou para empresas públicas? Como que são os teus serviços? Ótimo. A gente tocou num ponto e eu esqueci completamente. Teve uma época que eu não vou lembrar agora se foi antes ou depois do curso do Excel, por exemplo, mas eu cheguei a fazer um curso de WordPress, porque eu queria... Eu sempre gostei de escrever algumas coisas, né? Na época do Facebook eu fazia muito textão. Mas o ponto eu comecei um site para falar sobre variedades na odontologia. Eu tentava entender o que estava acontecendo em mundo afora, meio que traduzia, botando a fonte, né? Então, eu tive um site anteriormente, que era Odontologia Nossa de Cada Dia, ele já está fora do ar. E nesse site eu fazia coisas gerais, mas teve um post falando sobre dados, né? Era uma coisa horrorosa, eu fiz uma coisa lá no Google Sheets, eu não sei se eu tinha feito o curso de Excel, não vou lembrar, me perdoe,
mas ficou muito ruim. Hoje eu olhei para aquilo, hoje eu olhando para aquilo ali, aquilo é uma coisa que eu não tenho nem mais coragem de mostrar, mas era um gráfico meio esquisito, eu fiz um scatterplot, não era para fazer scatterplot, mas o ponto é, estava publicado, estava na internet, e uma pessoa de uma empresa de São Paulo veio falar comigo, não tem que ser atualizado? Aí eu, não é, sério. Só que ele veio, acho que uns 2 anos depois de eu ter publicado lá no site, né? O foco não era dados, eu ainda não estava consolidado essa minha diretriz de fazer dados, ou de entender dados, principalmente em odontologia. Mas ele veio 2 anos depois de eu ter publicado no site geralzão lá, que era o Odontologia Nossa de Cada Dia, perguntando, tu tem esses dados atualizados? Não é porque eu estou precisando muito para a gente pensar aqui em abrir uma filial na nossa empresa, sério? Aí deu estalo, né? Eu, puxa, mas por que ele me procurou? Essa empresa tem algum nome? Essa empresa já, né? Eu imagino que teve um faturamento considerável, por que ele me procurou? Aí veio o estalo, né? Foi de que, puxa, pode ter mais empresas na mesma situação, pode ter mais empresas que precisam de informação e eu estou encontrando, né? É como eu falei, não teve epifania. Tudo isso foi muito tortuoso. Eu passei um tempo com os 2 sites, com o Odontologia Nossa de Cada Dia e o Odontodados, e depois eu vi que não fazia mais sentido esse, fiquei só no Odontodados, né? E aí, por isso que eu também tenho dificuldade para lembrar a cronologia exata, por exemplo, do curso de Excel e do curso de WordPress, né? Eu acredito que o WordPress foi um pouco antes, né? Enfim, e aí foi que eu identifiquei a potencial de empresas. E aí foi isso que aconteceu. A partir do momento que eu comecei a focar mais, depois de um bom tempo, né, e publicar informação no Odontodados, aí veio mais empresa atrás. Aí veio mais empresa, pensa, não, a gente está precisando disso, disso, aquilo. Não, a gente está precisando saber como funciona tal área em tal canto. E por aí vai. Foi mais ou menos essa a linha. Muito legal. Você trabalha de forma investigativa, né? Então, para eles também. É meio que isso, né? Tudo, eu sempre sou muito franco, sou muito, né, livro aberto, digamos assim. E é assim, pessoal, eu trabalho com fonte pública. Está disponível publicamente? Vamos trabalhar. Não vai me pedir lista de dentista com e-mail do. Não, isso aí infringe LGPD, não faz o menor sentido, e mesmo que eu tivesse, eu jamais disponibilizaria, né? Mas, assim, existem mecanismos, existem formas da empresa legalmente conseguir que o dentista se interesse por um conteúdo, alguma coisa da empresa, e aí ela consiga indiretamente acesso a esses colegas, e se eles se disponibilizarem no termo de consentimento, de repente eles criam essa tal dessa lista, por exemplo, de e-mail ou telefone que seja. Mas o ponto gente, trabalho com dado público, eu vou trazer tudo que eu sei que existe no Brasil relacionado ao odonto. Porque, às vezes, é uma dificuldade, inclusive, isso. O pessoal não tem noção do que é publicado no DataSUS, por exemplo, né? Não sabe a riqueza que é aquilo ali. E ok, tudo bem, faz parte, né? O pessoal não sabe o que tem na ANS, no FTP da ANS, é uma coisa riquíssima, uma coisa inacreditável. Exato. Tá lá, né? E aí, é isso. O que pode ser útil, dado esse contexto que a empresa está precisando. É basicamente isso que eu vou tentar indo atrás. Existem empresas que trabalham com dados gerais, inteligência de mercado, tudo, e sensacionais, empresas incríveis, mas o nicho de odonto não necessariamente elas trabalham, ou tem um setor ali só para odonto, é muito difícil isso acontecer. Aí foi aí que eu entrei, então vamos fazer uma coisa mais específica para odonto. Sim, você foi vendo a demanda, né, do mercado, que foram te chamando, e você foi moldando, né, os teus serviços de acordo com essa demanda. Né? Isso é muito interessante, porque eu também comecei assim, a Bel também começou. Você contou da sua experiência de como foi que você começou a se interessar, enfim, como surgiu o interesse das pessoas sobre essa parte de análise de dados. Mas eu fiquei muito curiosa para saber, primeira pessoa falou, eu preciso desse serviço. Como que você pensou? Quanto que vai custar? Como que eu vou entregar? Como que vai ser o processo? Ele vai pagar no Pix, assim? O que eu vou fazer? Eu vou falar um valor para ele? Como que foi essa primeira vez, assim, para fazer o primeiro serviço para a empresa ainda? Como que foi a experiência? Não, ótimo, ótimo. É ótimo tocar nesse assunto, porque os primeiros são sempre aqueles que você está totalmente sem noção, sejamos francos. Você não sabe se está cobrando absolutamente caro ou não, está muito barato comparado com o que outros aí estão cobrando. E o primeiro, para variar, não deu certo.
né? Porque, pelo menos comigo, né, tem uma fase aí que é muita proposta e pouco contrato. E como é um ambiente aí de empresa, né, algumas coisas acontecem, né? Não dá para você fazer muita coisa pessoa física, enfim, geralmente você tem que estar com algum CNPJ envolvido, e tem uma série de detalhes, né? Mas o primeiro certamente não deu certo. Eu não, até hoje eu não sei se aquilo estava caro ou barato, mas eu tentei estudar, eu vi mais ou menos o que se cobrava por consultoria, e o formato eu entendi desde o começo que seria consultoria, porque é mais abrangente. Existiria possibilidade, por exemplo, vou disponibilizar tabelas ou vou disponibilizar planilhas. Eu particularmente não curto muito, né, porque às vezes o dado bruto, por mais que você tirou o outlier lá, você já fez algum tratamento de erro de dados, mas é interpretação, não adianta, né? Dados sem a interpretação da realidade não é uma informação tão valiosa assim, não necessariamente é. Então, tentei sempre fazer a pegada de consultoria, para a gente trabalhar em cima daquilo que a gente achou. Não, encontrei isso de informação, vamos trabalhar o que isso pode significar na vida real. Mas as dúvidas foram inúmeras, eu confesso que eu tentei stalkear algumas pessoas, tentei stalkear alguns serviços, e acho que foi mais ou menos isso que eu montei, mas não funcionou, assim. Foi uma proposta, o risco ficou ótimo, maravilhoso, mas não fechou o contrato, a verdade é essa. E a gente vai tateando e vai aprendendo, né? E acho que até hoje tem, porque assim, existe a empresa que já sabe exatamente o que quer, e já tem um serviço totalmente pronto para ela, vamos supor. Né? Então, aquilo ali, o preço já é mais ou menos subentendido, e ela já sabe o que quer, e como já está pronto o produto, não tem muita discussão de valor, né? Mas o que eu estou propondo é exatamente a lacuna, é exatamente o que não existe ainda. Então, fica um pouco subjetivo. Eu acho que faz parte, né, as negativas, né, digamos assim, faz parte do processo. Estou aprendendo ainda também, né? E de valor também. Eu sou conservador, então eu pego as primeiras experiências, tento botar um valor um pouco abaixo do que eu imagino que seja. É uma linha minha, né? Faz parte. Cada um segue a linha que acha mais conveniente, que acha que é certo, mas não tem que ser um pouquinho abaixo. Aí começa a dar certo. Aí tem uma hora que você vê que está ajustando, né? Você está olhando ali aqueles pontinhos no scatterplot, não, deixa eu pegar aqui mais ou menos essa reta da média, acho que eu devo estar mais ou menos por aqui, vamos ajustar isso aqui, né? Você teve alguma dificuldade além da precificação, né? Na hora de você montar o odontodado? Qual foi a tua maior dificuldade que você teve nesse caminho? Foi captar cliente ou os teus clientes eles vêm para você de forma passiva, né? Que a gente fala, né? Ou então você vai buscar eles, você manda mensagem para eles no LinkedIn? Como que é isso? Não, ótimo. Ainda é, né? Ainda é. Eu fiz um comentário agora, antes da gente começar, falando da minha dificuldade com o Instagram, por exemplo. Mas talvez a minha dificuldade com o Instagram é exatamente a dificuldade em vender a pessoa ou o produto. Então, eu ainda tenho essa dificuldade. Né? Era para eu estar trabalhando mais na Odontodados com divulgação, por exemplo, dos serviços. Né? Então, ainda estou penando com isso. Né? A minha ideia era ranquear bem ali no Google, pelo menos, divulgar pelo LinkedIn alguns trabalhos e o pessoal chegar até mim. Tem funcionado assim, mas eu acho que dá para melhorar muito. E minha dificuldade, sem dúvida nenhuma, é divulgação, como é que eu trabalho isso para mais pessoas ficarem sabendo o que é que eu estou fazendo. Porque meu palpite, né, e aí é difícil ter dados em relação a isso, mas meu palpite é que existe uma carência de dados específicos da odontologia no Brasil como um todo. No Brasil como um todo. Então, a falha talvez seja minha de não estar chegando nesse pessoal. Né? Essa é a minha hipótese. Tem muita gente, né, querendo fazer a transição ou está fazendo transição de carreira agora, né, para a área de dados. Então, tem gente que ainda tá trabalhando, ainda está formando, enfim, está fazendo outros cursos da sua formação original, mas também está trabalhando com dados. Conheço várias pessoas, eu incluso, mas conheço também várias outras pessoas que fizeram essa transição, né? Para você, qual o conselho que você tem para dar para essas pessoas que estão começando a querer trabalhar com consultoria, com mentoria, ou então gerar realmente um produto, né, para conseguir vender para a empresa ou para a pessoa física? Muito bom.
Eu não sei, a minha experiência eu comecei a estudar, eu identifiquei uma coisa, eu gosto daquilo ali, é um negócio que me dá muito prazer de desenvolver, máximo. Aí você vai para a segunda parte, que você começa a encontrar uma linha de conhecimento, vamos supor, deep learning no caso, certo? Eu olhei aquela linha, cara, isso é muito legal. Aí você começa a pensar em fazer um código mirabolante para fazer uma coisa mirabolante e tal. E aí que, para mim, na minha opinião, mora o perigo, que é você se prender à ferramenta ou se prender à solução sem pensar no problema antes, né? Então, a minha percepção é, primeiro, entender se é para você, se a pessoa gosta muito daquilo, por que gostar, né? Não é uma coisa romântica, não acho que seja isso. Eu só acho que quando a gente gosta de fato de uma coisa, é o que vai fazer a diferença de você ficar um domingo à noite pensando naquilo, como resolver aquele problema, e não te incomodar, né? Quando a gente não gosta, intuitivamente a gente gasta menos tempo para resolver aquele problema. Eu acho que é por isso que funciona, né? A primeira é gostar, e a segunda é, tá, gostei disso aqui, ótimo, sim, resolve o problema de quem? E aí é identificar a vida real, entender minimamente daquele mercado que potencialmente você acha que vai atuar, se existe a demanda ou não, né? E aí é a validação, né? É a validação daquela solução que você pensa em oferecer. Seja a solução você mesmo, né? Penso eu. Não, eu sou a pessoa que estou ali na, não sei, veterinária e eu gosto muito de análise de dados. Ok, vamos dar uma olhada como é que está esse mercado de veterinária, por exemplo, né? E aí, será que teria uma demanda? Massa, parece que tem. Vamos conversar com um colega, vamos conversar com gente próxima, vamos conversar com a pessoa que tem uma rede de clínicas veterinárias, sei lá. Tenta o máximo de pessoas do meio do mercado. Estou supondo que a pessoa se interessou pela área privada, certo? Pelo meio da iniciativa privada. E aí, opa, peraí, então eu gosto da coisa, isso me instiga e parece que há uma demanda de soluções nessa área. Então, acho que vale muito a pena começar nessa transição de carreira ou pensar em solucionar problemas diferentes que não aquele que a gente viu lá na faculdade. Essa é a minha percepção. Não sei se vocês compartilham de um pensamento parecido. Super, não, isso que você está falando é basicamente você tentar entender o mercado, você não precisa comprar livro, você não precisa fazer curso. Queira conhecer outras pessoas que já estão ali, isso te economiza muito tempo, é a mesma lógica de você ir em congressos. Você vai em congressos para tentar absorver uma quantidade de informação, uma inovação mais rápido, sem você ter que fazer curso, sem você ter que estudar horas e horas e horas, né? Eu acho que isso está se repetindo em todos os nossos episódios, né, Bel? Todo mundo está falando isso. Tenha uma rede muito boa, conheça pessoas do ramo que você quer entrar e também do ramo que você está querendo atuar ou para onde você está querendo transicionar, que isso realmente te possibilita novos horizontes, né? E até formas de você conseguir indicação ou forma de você fazer parcerias e realmente de você juntar com outras pessoas e com a sua rede e você ser impulsionado, né? Isso faz total diferença. E uma dúvida, você falou que você aprendeu Python, né? Enfim, várias linguagens. Como que é para você falar dessa parte técnica para os seus clientes? Você consegue traduzir de forma tranquila para eles entendem facilmente essa parte de análise. Como que isso é para você? Aliás, outra dúvida, os teus clientes entendem o que eles querem? Ah, maravilhoso. Não, gostei. Isso eu acho que eu estou aprendendo na marra mesmo, porque tem diversos aspectos. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa que a gente supõe que não entende muita coisa, mas ela super sabe do que a gente está falando. Eu evito o jargão técnico, assim, é uma coisa minha. Eu tento, na medida do possível, como é que eu vou explicar? Eu parto do princípio de que a pessoa não sabe. Pronto. Eu vou conversar com ela partindo desse princípio. Se ela souber, ótimo, maravilhoso, fantástico. E aí a gente progride numa complexidade maior, talvez, né? Mas a minha experiência é que não necessariamente a pessoa sabe. Ela sabe onde ela quer chegar, não sabe como, talvez. O produto mais ou menos é isso. Tá, eu quero chegar nesse ponto aqui, porque a empresa está precisando disso hoje. Ok. Então, a gente pode fazer um gráfico de Pareto aqui para entender as cidades mais relevantes. Opa, falei, calma, sabe? Pareto,
Não, ó, vamos lá. Sabe, você organiza isso aqui numa crescente, e isso aqui meio que vai abranger tantos por cento do faturamento, tantos por cento de pessoas, de profissionais. Ah, tá, então, massa, progride, tá entendendo? Ah, dá para evoluir nessa conversa? Dá, não dá. Mas a minha pegada, pelo menos a minha, eu parto do princípio que a pessoa não manja muito daquele assunto mais técnico, né? Não sei se eu respondi a pergunta, né? A gente sempre fica na dúvida, né, assim, entre ser muito simplista e passar insegurança para o cliente, tipo, esse cara não sabe o que ele está falando, ou ser muito técnico e não e dificultar a comunicação, né, e acabar atrapalhando. E eu fico também, porque às vezes o que um termo significa para aquela pessoa significa uma coisa diferente para mim. Então, alguém fala para mim que ela quer uma correlação entre duas coisas, mas às vezes não é correlação, tipo correlação à técnica de correlação. Ela quer saber como que as coisas estão correlacionadas. Então, para ela correlacionado, correlação, eu preciso saber a correlação. Então, a gente acaba falando outra língua, porque ela ativou um negócio aqui na minha cabeça que ela nem sabe que ela ativou, mas enfim, assim, né? Conversa fica ali um pouco mais difícil de acontecer. Então, é importante a gente falar a mesma língua, sempre definindo, antes de usar um termo técnico, falar, ó, isso que eu estou falando é uma técnica, ou não, isso é só uma forma de expressão, é o sentido da análise, não necessariamente a técnica. Então, fazer esse tipo de movimento ajuda ali, né, na conversa, enfim, a deixar as coisas mais claras. Perfeito. Nossa, com certeza. Ah, desculpa, a Regina vai falar. Pode falar. A minha realidade eu estou em Fortaleza e, deixa eu pensar aqui, não teve nenhuma empresa de Fortaleza ou do Ceará que veio falar comigo, todos eram de algum outro canto, então minha interação é via, como a gente está fazendo aqui, é online, é videoconferência, né, e quer queira ou quer não, a gente sempre perde um pouquinho do feedback digamos assim, sabe aquela história do corpo fala? Quando a gente está com a pessoa aqui do lado da gente, a gente pega alguns detalhes ali, alguns nuances, mesmo que inconscientemente, né? Mas a gente pega alguns nuances da pessoa tá entendendo o que a gente está falando, ela está compreendendo perfeitamente os termos que a gente está usando, né? Então, acredito, um pouquinho mais de dificuldade, porque eu estava lidando com essas duas fases, né? Eu estava entrando numa área nova para mim, e eu tinha um pouquinho de dificuldade do feedback. Cara, será que as pessoas estão realmente captando o que eu estou dizendo? Que eu só estou vendo aqui um quadradinho, aqui, o rosto dela. Tem um bocado de nuances ali do corpo dela falando que eu não estou conseguindo pegar. E eu, assim, modéstia à parte, eu conversando teste a teste com a pessoa, eu pego um monte de coisa, né? E aí, então, é uma dificuldade, sim, acho que constante. Eu acho que ainda estou penando até hoje, fazendo um monte de videoconferência, né? Um dia desse teve uma empresa que foi, não vou poder falar nome, mas eles me botaram naquela telona assim, aí tinha sabe aquela mesa grandona que as pessoas sentam assim, ó, e você fica lá, nossa, e agora? O que eu faço? Não, para completar, ainda tinha um robozinho que a pessoa falava nessa mesona e ele direcionava. Eu, ai, meu Deus, onde é que eu tô? Nossa! Aí você imagina, como é que eu vou captar o que eu tô falando, a interação de cada uma dessas criaturas, porque o robozinho ainda direcionava para quem estava falando na hora. E quando a pessoa que falava, ele voltava bem devagarzinho. E eu, gente, não me avisaram, obviamente, isso aí eu só soube na hora. E o pessoal começou a conversar, o que é isso? Eu sou muito, né? O que é isso? Por que eu tô olhando para uma pessoa e de repente eu tô olhando para outra? Nossa, que equipamento, tá? Ele direciona de acordo com quem tá falando. Nossa, cara, que legal! Você que só tinha em filme isso. Então, realmente, essa falta de interação é ruim mesmo, né? Eu, pelo menos nas reuniões, eu noto quando está um silêncio muito grande durante muito tempo e eu estou falando direto, duas coisas, ou eu caí, ou a pessoa caiu, ou então ela não está entendendo nada e ela só está assim, e acabou, né? Tem isso também, isso faz muita falta, né? Eu tenho uma história de assim, a gente está acostumado com a pessoa interagir normal, enfim, ter as expressões, assim, às vezes tem uma dúvida, licença, posso só perguntar isso? As interações normais. Tive um probleminha técnico aqui, mas eu vou fazer a pergunta, então, e voltar agora a comentar. A gente estava falando sobre a interação, né, entre as pessoas, e o normal é a gente conversar, enfim, fazer perguntas, aí de vez em falar,
eu sei que eu não entendi, você pode repetir e tal. E geralmente é isso. Tinha uma vez eu fiz uma reunião com um cara, ele ficava assim, ó, o Nossa, tempo inteiro, e ele não falava nada. Eu falava, você tá tudo certo? Você tá entendendo? Ele falava, tô. E ficava assim, meu fazendo uma Deus. cara de ué, assim, pra mim. E eu falava, gente, é melhor ele fechar essa câmera, é melhor eu não ver nada do que ver essa cena. E eu fiquei muito nervosa nesse dia. Não, eu falei, esse cara não entendeu nada, não tá dando certo isso, eu devo estar falando grego. Ele tá mentindo para mim. Ou então ele tinha um mega problema de vista, né? E ele ficava olhando pro computador e, pô, será que eu tô enxergando isso mesmo? É, Torcer mas por isso. então, assim, é uma limitação e é uma vantagem, né? Enfim, trabalhar de home office, trabalhar de casa, trabalhar com pessoas de qualquer lugar do mundo, quebra uma das maiores barreiras, né? Assim, comerciais que existem, do espaço ali, né? Então, Isso. você acaba, ao invés de ter ali a sua cidade, as redondezas como cliente, você tem qualquer pessoa que fale a sua língua ou outras línguas que você saiba falar. Então, basicamente, você quebrou todas as barreiras. E é uma vantagem que as profissões de tecnologia, né, tem. Por isso até o movimento de transicionar para esse tipo de profissão. Porque, né, o dentista, como que eu vou falar? Eu vou falar, Regina, ou Anderson, eu preciso de uma consulta, que vocês, né, me ajudem. Como vocês vão fazer? Não tem como, né? Exatamente. Na pandemia, muitas profissões, né, conseguiram atender virtual. Dentista, gente, não dá. Não dá, já abre a boca. Não dá, impossível, né? E Anderson, deixa eu te perguntar, dentre todos esses projetos que você fechou com os seus clientes, qual foi assim o mais desafiador? Mais desafiador em termos ou de técnica, ou do próprio cliente mesmo, a personalidade dele era difícil, ou em questão de você calcular um orçamento, qual foi assim um dos mais desafiadores? Pode falar um, dois, os que forem mais difíceis. Não, agora você me pegou, porque para mim todos são difíceis. Eu tô sendo sincero. Não, sabe o que é? É porque. Não, é isso que eu ia dizer. Por que é difícil? Porque toda a vida é um esforço cognitivo enorme para entender onde é que eu vou ajudar a pessoa especificamente, sabe? Eu não estou levando para o lado técnico, eu estou levando para o lado prático da coisa. Porque, pelo menos esse nicho que eu estou encontrando, nesse nicho que eu encontrei, eu estou conseguindo com alguma facilidade encontrar as respostas, mas o negócio é fazer as boas perguntas. Sabe, essas boas perguntas são difíceis, né? É como, no final das contas, o que eu estou prestando, o serviço que eu estou fazendo, vai ajudar o cliente, a pessoa, a empresa, sabe? Então, estou tendo dificuldade em praticamente todas, porque nunca é igual. Assim, já aconteceu de duas empresas do mesmo ramo e era completamente diferente a pegada. Uma queria uma coisa, a outra queria outra completamente diferente. E todo dia tem que ficar pensando, cara, não, peraí. Como que eu sei que existe, com que eu sei que eu posso desenvolver, como é que eu ajudo? É sempre esse, para mim, o momento mais difícil, e sempre é difícil. Eu estou querendo lembrar agora se teve um que foi fácil. Não. Não teve, sabe? E eu não estou falando técnico, né? Estou deixando bem claro, né? Talvez técnico de dificuldade é o que eu estou desenvolvendo agora, né? E não posso dar muitos detalhes, mas é uma aplicação que envolve IA, e aí para a área de radiologia, e aí definitivamente envolve modelo, saber o melhor modelo, saber como escolher o conjunto de treino adequadamente. Então, dificuldade técnica foi uma coisa que eu corri atrás, né? Porque eu identifiquei essa demanda aí da radiologia. Cara, isso aqui acho que dá para resolver. Vamos lá buscar. E aí eu mesmo fui atrás e tal. Então, não foi uma coisa que me trouxeram, né? Então, parte técnica foi é isso que eu estou fazendo hoje, inclusive, né? Estou penando, está dando super certo, tá legal. Em breve, acho que talvez eu mostre aí alguma coisa pelo LinkedIn. Mas a minha dificuldade com as demandas de empresas, de pessoas, é fazer a boa pergunta, fazer boas perguntas. Então, para mim, isso é difícil sempre. Ainda não teve uma vez que foi fácil, não. Porque a parte técnica, né, conforme com a experiência, né, a gente vai aproveitando a experiência dos projetos anteriores, vai aplicando nos próximos, e a gente tende mesmo a ficar mais rápido, a saber encontrar as informações mais fácil.
isso eu já fiz alguma vez na vida, eu vou conseguir fazer de novo. Então, a parte técnica, realmente, o fator experiência, ele tem ali a ser exponencial, o serviço de amanhã, ele é muito facilitado se você fizer o serviço de hoje bem, e por aí vai. Agora, realmente, a parte de compreensão talvez demore um pouco. Também vai acontecer. A experiência também vai ajudar, mas vai demorar um pouquinho mais, né? Provavelmente. Não, perfeito. Inclusive, tem um detalhe, né? E a gente não pode falar só do que é bom, tem que falar também dos perrengues, né? Mas já teve demanda que eu simplesmente, cara, isso aqui não dá, assim, não dá. Já pensei de todas as formas, eu não vou conseguir. E, obviamente, eu sou franco, não, eu não consigo chegar nesse ponto. A empresa queria tal coisa e eu não consigo, estou sendo muito franco. E o legal é porque isso aconteceu mais de uma vez com o mesmo problema, e aí foi que eu entendi que era algo que talvez muita gente já estivesse tentando e não estivesse conseguindo, né? Enfim, não vou dar detalhes isso aqui, mas o ponto é que você me fez lembrar que existiu já os casos que eu simplesmente não consegui. Eu olhei assim, não, isso aqui não vai dar para mim. E tudo bem, faz parte, né? Como é algo novo, né? Vão ter coisas que a empresa vai querer e a gente não vai ter capacidade de atender, e é só ser claro, ser muito claro. Ó, é o seguinte, eu consigo chegar até aqui não dá, realmente eu não conseguiria, né? E a técnica, nossa, eu acho que o legal é que a Abel comentou, é que no começo, pelo menos como programação, acho que uma das principais coisas da programação é você ser organizado na vida, né? Pelo menos foi isso que eu aprendi, porque a coisa mais chata do mundo é, caramba, eu já fiz isso, como foi mesmo. Então, se você for minimamente organizado, você não repete esses erros, você ganha tempo para dar uma resposta, ganha tempo para bolar o produto, para desenvolver, enfim, né? Tem ferramentas agora disponíveis que estão fazendo um trabalho surreal, né? Com esses modelos de linguagem. Realmente é inacreditável o que eles conseguem entregar nesse sentido. Realmente, eu acho que eu estou passando menos tempo bugado, olhando para o código, e caramba, 40 minutos para encontrar uma vírgula que eu esqueci ali, né? Tá acontecendo menos pela experiência e por esses modelos de linguagem que realmente estão ajudando bastante a gente, né? Então, acho que eu faria essas duas ponderações. Sim. Já que você levantou a bola, eu vou ter que cortar. Eu vou ter que falar que no nosso curso, né, na formação Ecos, a gente tem todo um módulo falando sobre a execução desses projetos. Então, inclui ali como que você vai reutilizar seus códigos. Então, uma forma inteligente de criar códigos, no sentido de você não vai ficar procurando onde foi que eu fiz, quando foi que eu fiz, como, e sim um jeito mais eficiente que você possa reutilizar esse código no futuro e ir melhorando ele. Então, a ideia é tender a cada vez ficar com um resultado melhor e com menos esforço, independente de quanto tempo passou ou de quando você tenha feito, né? Eu vou aproveitar o jabazinho, você levantou a bola, eu tive que cortar, né? Ótimo, Isso mesmo. Isso aí. E, Anderson, você tem alguma... em qual lugar que você se atualiza? Porque você está trabalhando com inteligência artificial, você está gerando modelos, você está criando modelos, né? Você está dando consultorias diretamente para empresas. Por onde que você se atualiza? Em que canal que você busca as novidades do mercado, etc.? Ai, que ótimo. É ótimo esse tipo de pergunta, porque uma coisa que eu vi de diferente, não sei se foi a percepção da Regina, só beber uma aguinha aqui, mas na odonto, no geral, o conhecimento é caro e difícil. O que eu quero dizer com isso? Eu vou seguir ali a ortodontia, certo? Então, tá. Para eu chegar no conhecimento da ortodontia, principalmente no caso da área clínica, não tão facilmente eu vou chegar nas respostas que eu quero. Na tecnologia, eu notei que as pessoas adoram contribuir, adoram ajudar, estão dispostas a resolver aquele problema junto, né? Então, eu vi que era uma forma diferente de buscar informação. Então, se na odonto eu tinha aquela lógica de pessoas, PubMed, cursos, né? Na tecnologia, eu notei que já tinha muita gente contribuindo com o seu conhecimento, né? Então, eu particularmente gosto muito de newsletter. Eu tento identificar aqueles veículos que publicam assuntos relacionados, assino a newsletter, e aí eu, né, dia a dia eles vão mandando ali, ou semanalmente, que seja, quinzenal, aquele conteúdo relacionado, e aí eu vou buscando
o que é mais interessante para mim, o LinkedIn, eu estou sendo muito franco, o LinkedIn eu acho uma das ferramentas mais incríveis. O que eu não... Vou falar aqui porque eu sou muito franco, mas o que eu não gosto do Instagram, eu amo no LinkedIn, porque o Instagram, ele, na minha humilde opinião, é muito ruim para você chegar no sinal. Então, tem muita coisa acontecendo ali, e pouca coisa, de fato, que para mim são úteis, né? O LinkedIn, pela lógica de você seguir as pessoas e elas meio que estarem sempre publicando o que elas conseguem fazer de melhor ou de mais interessante profissionalmente, acaba que a gente conhece um monte, a gente entende o que está acontecendo no mundo. Então, por exemplo, o último Llama, né, o último modelo de linguagem liberado pela Meta, a gente está sabendo, assim, em 2 horas, se foi lançado pela Meta, tem alguém lá no LinkedIn publicando sobre isso, né? E aí está lá disponível no Arquivex, né? Está lá disponível o paper desse código, o paper dessa ferramenta, desse framework. Então, vou ser muito sincero, hoje, para mim, newsletter, e aí vai de Wired, vai até das próprias do JAMA, eu gosto muito de alguns jornais médicos, sabe? E de tecnologia, e o LinkedIn, as pessoas-chave. E aí tem um tempo, né, para quem não é muito acostumado ao LinkedIn, identificar as pessoas-chave, mas a partir do momento que você encontra, nossa, é uma riqueza assim, de conhecimento que chega passivamente para a gente, que é formidável. Então, na tecnologia, as coisas mudam, acho que existe o diariamente, existe como é o advérbio para hora, qual é o advérbio para minuto, não sei, qual é o advérbio para segundo. É direto, né? Dá até uma ansiedade, né? A gente está acompanhando tudo mesmo. Mas na tecnologia, para mim, o LinkedIn está sendo a ferramenta mais interessante para me manter atualizado do que está acontecendo no mundo hoje. Seja para o último algoritmo de identificação de câncer de mama, ao último modelo de linguagem específico para a área de saúde. Sei lá, tudo isso está me chegando pelo LinkedIn. E a pessoa publica no GitHub com 4 horas, tem alguém comentando lá. Sempre que, pelo menos para mim, está aparecendo, né, alguém que comentou sobre o assunto. Deixa eu pensar se tem alguma outra, né? Não, acho que é isso, é meio que isso e a busca ativa. Não, e a busca ativa, pelo menos para mim, funciona com uma coisa que eu ainda não sei, estou desenvolvendo um projeto, aí lá vai pesquisar, lá vai dar uma procurada no Stack Overflow, para ver o que o pessoal tem falado ultimamente sobre isso. Vamos procurar no GitHub, se tem documentação desse código. Eu adoro documentação, né? Nem todo mundo gosta tanto assim, mas eu sou apaixonado por documentação. Vamos dar uma olhada de como é que funciona o framework que eu estou trabalhando. Vamos dar uma olhada qual é a lógica desse algoritmo aqui. Então, para mim, acho que tem sido essa das fontes de conhecimento, pelo menos, atualizadas. A gente gosta de usar, só não gosta de fazer, né? Eu, pelo menos. Não, gente, mas eu estou usando o ChatGPT agora. Tá com o código, gente. Comenta isso aí para mim em português. Aí Você pede para ele comentar o seu código? Não, já pedi, com certeza. E fica legal. E gente, fica legal. Olha que ideia. E fica legal. Tá aí uma boa ideia, hein? Eu estou sendo muito sincero. O GPT, assim, tem meio que um antes e depois do Anderson em relação ao GPT, porque tem algumas coisas. Eu gosto muito de resolver problemas, a coisa minha. Eu sempre achei espetacular. Tem um problema na minha frente, cara, vou resolver isso aqui. E é delicioso você chegar, cara, como é que eu vou encontrar uma lógica para chegar no canto que eu quero, né? É muito bom, mas consome tempo, e nem sempre a gente está com esse tempo. Então, tem algumas tarefas um pouquinho mais repetitivas, ou um pouquinho mais procedimentais, que o ChatGPT faz a gente chegar nisso em alguns segundos, coisa que eu passava antes horas, né? Às vezes puxa, mas eu preciso fazer um dicionário no Python, com essas variáveis, dado que eu tenho essas variáveis aqui, e as informações. Lá vai, mãozona. Tá. Eu sei onde eu vou chegar, já sei a lógica, mas demora. Aí no ChatGPT da vida aqui, ó, é o seguinte, eu tenho essa lista aqui, ó. Faz um dicionário para mim, essa lógica aqui, tá lá a resposta. Eu brinco que o ChatGPT é o meu novo funcionário. Na verdade, é o meu estagiário, porque ele faz umas burradas de vez em quando, né? Então, ele é meu estagiário. Perfeito. Bom, Anderson, deixa eu te perguntar também. Para quem está começando agora, né? Você indica algum passo a passo? Você tem alguma trilha, assim? Pode ser até a sua própria trilha, né? Mas você indica algum passo a passo
para o profissional que está começando agora dentro da área de ciência de dados, para conseguir os primeiros clientes, conseguir montar a sua empresa ou conseguir montar o seu serviço? Eita, isso é difícil, né? Nossa, deixa eu pensar. Eu acho que meio que a gente comentou algo nessa linha, daquela pergunta lá da gente identificar a transição de carreira. Eu não tinha ideia do potencial disso, mas networking é tudo. Networking é tudo. Na odontologia, eu jamais pensei por essa lógica. Eu estou sendo muito franco. Eu acho que era muito coisa minha, talvez de alguns dentistas, de ser muito individualista. A gente corre para fazer nosso mestrado, corre para fazer nossa especialização, corre para estar lá atendendo os pacientes e tal, e fazer propaganda e tal. E a gente presta menos atenção no networking. Eu não sei em que momento que começou a fazer muito sentido a lógica do networking. Não é só para eu ter influência naquela empresa, não, é para eu abrir uma porta ali de um emprego. Não, networking é você saber como o mercado funciona, é ter uma conversa informal e ter um estalo de um produto, né? E principalmente o network é conhecer pessoas de diferentes áreas, porque não eu sou eu estou puxando para odonto porque, enfim, a minha área de formação especial, eu sou odonto, então quero fazer o network com aquele professor que é o bambambam da pediatria. Não, eu sou, né, endodontista, tem aquela professora do mestrado que ela fez fora, tem que fazer uma... Não é isso, network para mim, pelo menos não é isso. Network, conheça pessoas, fale com pessoas. Conheça pessoas, fale com pessoas, se interesse pelo que elas têm a dizer, né, na minha opinião, verdadeiramente, né, eu acho que não é só, cara, o que eu posso puxar dessa criatura que trabalha em tal canto. Não, é conversar informal mesmo, né, porque eu acho que cada um carrega um universo, né, aquela frase do Raul Seixas, né, cada um de nós é um universo, né. E na medida que a gente vai conversando com esses universos, a gente vai entendendo, vão tendo os estalos de caminho, de será que ele está no caminho certo? Porque na medida que você entende o que ela está vivendo, você troca um pouquinho, tá, e eu estou estudando isso, eu estou procurando saber sobre, né, estatística. Aí a pessoa, tá, na verdade eu já fiz um curso, na verdade meu irmão é estatístico, né, sabe? Aí começa, e aí vamos para a probabilidade, né? Quanto mais pessoas, né, aquele pool de pessoas que você interage, é maior a probabilidade de você desenvolver algo que é muito interessante para aquilo que você está fazendo, fato da vida, sabe? É isso, né? E eu confesso que, eu não sei se funciona para todo mundo, mas eu estudando probabilidade mesmo, sabe? Nem vez, eu comecei a enxergar a vida de outra forma. Eu olhava assim, cara, peraí, então quer dizer que se eu fiz isso, dado que eu faço isso daqui, eu posso aumentar ou diminuir consideravelmente as minhas chances. Se eu condiciono, né, um pensamento meu a resolver um problema, eu estou diminuindo, porque eu estou dando a probabilidade daquilo que eu estou pensando estar certo, vezes a probabilidade daquilo funcionar, sabe? E eu sou muito assim, depois que eu passei a estudar, pelo menos ter a intuição de como funcionam esses não é algoritmo, né? Essas lógicas de probabilidade, né? Eu tentei levar para minha vida mesmo, sabe? Cara, eu estou no aniversário de criança, tem o pai do coleguinha do meu filho, cara, vamos puxar assunto, e aí, sabe? Né? Eu não sou muito de futebol, né? Então eu sempre puxo outro assunto. E e aí, né? Sei lá, tá trabalhando com o quê? Ou então, o fulaninho tá fazendo a escolinha de, sei lá, de futebol, ou que seja. O ponto é que nessas pequenas interações vai surgindo. Tal. Inclusive, eu estava lá em São Paulo resolvendo isso com uma empresa tal. Poxa, mesmo? A empresa faz o quê? E aí vai. Na minha humilde opinião, quanto mais a gente tem essas conversas, né? E, claro, né, não estou falando isso da minha cabeça. Eu li alguns autores que vão nessa linha, né? E aí, quanto mais interações você tem, mais você vai calibrando onde é que seria interessante você atuar. Eu gosto muito do Taleb, né? Do Nicolás Taleb, não sei se vocês conhecem, que é aquele cara turco. Ai, desculpa. É turco mesmo? Acho que é Nassim Nicolás Taleb, que é o do Cisne Negro. A lógica do Cisne Negro é o do... eu esqueci agora da incerteza. Enfim, aí ele fala assim, cara, eu sou um cara antissocial, detesto festa. E ele é, assim, meio conhecido, né? Ele detesta celebridade, detesto aquele pessoal que vem falar comigo só porque eu fiz o meu livro, só porque isso aqui.
mas o meu sócio sempre vai. As festas, as comemorações. Tem que ter alguém. Então, sim, se você é um cara como eu que não gosta de interagir com outras pessoas, tem uma pessoa ao seu lado que faça isso. Porque não é na reunião de negócios que os melhores produtos são bolados. É no almoço, talvez em família. É no jantar. É naquela festa de formatura. É aí que as coisas acontecem. As pessoas estão sendo francas, elas estão levando vários universos ali delas, e as coisas começam a fazer mais sentido. São informações mais fidedignas. Acho que é mais ou menos essa linha que ele segue. Adoro ele. Assim, Nicolás Taleb, A Lógica do Cisne Negro. Eu queria lembrar um agora que foi super... Um termo, ele punha vários termos que são bem conhecidos aí do pessoal dos negócios, né? Daqui, acho que na nossa conversa talvez eu lembre de outros aqui. Isso que você falou de levar a probabilidade para a vida me lembrou muito o livro O Andar do Bêbado. É exatamente isso. Quando você falou, eu comecei a estudar probabilidade e levei para a vida, eu lembrei de mim lendo esse livro. E eu lembro muito bem que eu comecei a levar, porque é um livro totalmente aplicável, né? Uma história ali muito legal. Eu comecei a aplicar realmente na minha vida. E isso que você falou, a gente está comentando, eu acho que isso está sendo comentado em todos os episódios, né, Bel? Que networking é fundamental e networking você não vai conseguir fazer em eventos de networking. Você vai fazer realmente... tem uma frase que eu li há pouquíssimo tempo atrás, que às vezes você não precisa ter muita habilidade técnica, você só precisa ter muita cara de pau. Isso já vai te levar super longe, né? Que é realmente conversar com outras pessoas, né? E encontrar realmente novas ideias. Eu fui encontrando ideias novas, não só para a Ecos, para a formação, mas para a minha empresa também, em pessoas completamente diferentes do que fazem. Não são minhas concorrentes, porque elas são de outro nicho. E eu fui pegando poucas coisas, né? Então, às vezes, na forma de falar, de se apresentar, às vezes é uma frase que você usa melhor, é uma forma de você tratar o seu cliente melhor. Eu cansei de aprender muita coisa com a Bel também. Então, formas de você falar, de tratar, enfim. Isso tudo é uma construção que é super complexa, que faz parte de você construir o seu negócio também, que o seu negócio não é só simplesmente alimentar o leão, que fala, né? Tem um livro do CEO da Pixar, que ele conta a história de quando a Disney e Pixar, né, começaram a produzir juntas e fizeram grandes sucessos, e o grande problema deles era, eles trabalham com imaginação, com crianças, e o grande problema é que eles fizeram muito sucesso e eles tinham que alimentar o leão, que era o quê? Gerar dinheiro. E quando você fica tentando alimentar esse leão, você vai perdendo também um pouco da sua criatividade, da inovação, do que você pode trazer de novos serviços, e você conhecer outras áreas e realmente você está num lugar totalmente despretensioso, que não tem nada a ver, isso te gera novas ideias. Teve um mês específico que eu estava num evento do meu marido, nada a ver, um monte de gente não tinha nada a ver com a minha área, estava todo mundo bebendo. Eu tive uma ideia muito legal para a formação Ecos, mandei mensagem para a Bel. Porque é um momento de criatividade, realmente, né? Que vale super a pena. Nossa, você tocou agora no ponto. É interessante. Tem uns estalos que a gente tem, assim, é muito importante não deixar passar. Né? Por exemplo, você teve o estalo lá na mesa e já mandou uma mensagem, né? E eu estou fazendo isso aplicativo de anotação mesmo do celular. Quando eu tenho, cara, deixa eu anotar logo isso aqui. Por mais que eu veja isso aqui só 2 meses depois, tudo bem, é melhor do que nunca mais. Porque nesses estalos, né, pode ter uma super insight ali, né? E é uma coisa que eu aprendi também. Eu tinha uns estalos e não, deixa para lá. Não, eu acho que é super interessante não deixar para lá. Anota, nem que seja rapidinho ali no celular, tá? Depois eu olho isso aqui. E o meu tá cheio, inclusive, dessas pequenas notas do dia a dia, coisas simples mesmo, mas é super importante. Mais uma vez, tem que dar chance à probabilidade, ó. Vamos aumentar nossas chances de sucesso. E eu queria, por favor, só esclarecer, porque eu falei do Taleb, que eu adoro. Aí eu disse, olha, tem um monte de termo que ficou super conhecido e tal, e vem tudo dele, ou pelo menos ele que deixou popular. Então, vamos lá. Antifrágil veio do Taleb, pelo menos ele deixou popular.
O cisne negro, os eventos cisne negro, que é aquela coisa que você, certeza que está caminhando para cá e está tudo bem, né? E aí que você olha, tá, mas você nunca teve contato com o cisne negro, quer dizer que ele não existe. E aí, não, mas peraí, é só você que não teve contato, mas ele pode muito bem, a probabilidade dele de ser 100% lá onde ele está. A tua é que não é de encontrar ele. Skin the Game, arriscando a própria pele, Taleb também, né? Caramba, eu não sabia que isso tudo era dele. Ele é foda, eu sou fãzaço dele, né? Ele é meio mal-humorado, se eu pegar a foto dele na internet, vai ver que todo ele tá meio carrancudo e tal, mas eu adoro os livros dele, né? E tem uma outra que é Cama de Procusto. Nossa, essa é muito legal. Na verdade, é uma mitologia grega aí, né? Ele tem acho que eu não cheguei nem a ler esse livro em específico, todos os outros aqui que eu falei eu li, mas esse não. A Cama de Procrusto, né? Que é um ser da mitologia grega, que ele estava lá na floresta. E aí estava a pessoa vagueando pela floresta perdida, ele, não, você está perdido, você vai demorar para chegar no seu destino, descansa aqui nessa cama. Tá bom. Aí a pessoa ia lá e descansava, peraí, essa cama está muito grande para mim. Ele, sem problema. Ele pegava e esticava a pessoa. E, obviamente, a pessoa morria. E aí, o contrário, né? Descansa aqui na cama, só que ela era muito grande. Eu dou um jeito, serrava a pessoa e encaixava. E o ponto é, quando a gente tem preconcepções e a gente tenta encaixar encaixar aquele contexto na nossa preconcepção, e tem que ser porque tem que ser. Não, mas vai dar certo, vai. Então, a cama de Procusto, né? Então, assim, ele tem muitos insights e muitos termos assim que ajudam a gente a olhar a vida um pouquinho diferente. Eu adoro esses autores, né? Que você lê e começa a ver as coisas que acontecem na vida diferente, né? Então, o Taleb já me proporcionou isso pelo menos umas 5 ou 6 vezes, né? De ter aquele insight, caramba, acho que agora eu vou enxergar diferente, simplesmente eu vou enxergar diferente. Sim, exatamente. E a gente estava falando de inteligência artificial. Você utiliza o ChatGPT no teu dia a dia, né? Acho que assim como todo mundo também usa, todo mundo que programa pelo menos usa. Você tem alguma outra ferramenta de inteligência artificial que você utiliza para agilizar o seu tempo mesmo, melhorar a tua entrega? Como que é isso para você? Boa. Olha, deixa eu pensar. O ChatGPT, ele é um negócio meio antes e depois, né? Porque a IA era uma coisa muito assim, pelo menos na minha humilde opinião, né? Ela resolvia um problema muito específico, e ou você estava ali no celular com aquele algoritmo que identifica as pessoas, ou que tira o background, alguma coisa desse tipo, ou você estava envolvido com algum projeto para solucionar uma demanda específica, e aí veio o ChatGPT, ele abriu um leque assim, né, que ele resolve muitas coisas ao mesmo tempo, né, bem ou mal, mas assim, ele ajuda a gente em muitas áreas diferentes, né? Então, assim, de ferramenta, eu acho que veio depois do ChatGPT esse que ajuda a gente a ver PDF, né, tipo chat PDF, uma coisa mais ou menos assim, né, que para artigo é muito massa. Joga o PDF lá e começa a fazer pergunta ali, e ele te responde de acordo com o que está escrito no PDF. Uhum. Eu uso muito os modelos de imagem, de text to image, né? De texto para imagem, tipo DALL-E 2, né? Para fazer tipo background, para fazer uma imagem que eu não quero me preocupar. Eu sou muito noiado com coisa de copyright, de direitos sobre, né, produção e tal. Então, background das minhas apresentações, tudo é IA. Tudo eu faço com o DALL-E. Midjourney não, porque ele tá pago, tá meio caro, e aí eu vi que tem umas alternativas open source, né? Ou pelo menos que a gente não tem que gastar alguma coisa ali. Mas todas, quando tem uma imagem de uma cadeira odontológica, de um dentista, de um contexto de rádio, eu faço ou pelo DALL-E, ou então agora pelo Stable Diffusion, que está bem bacana, está entregando um resultado bem interessante também. Aí de IA, no dia a dia, acho que é isso. Acho que eu esteja lembrando, posso estar esquecendo aqui. O próprio PowerPoint, né, ele está agora, né, com aquela parceria lá com o OpenAI, e quando a gente menos espera, né, você vai criar ali um template, ele meio que faz, né? Nem eu entendo muito bem, ele simplesmente acontece. Eu escolho uma imagem, ele meio que ajusta o template e tá funcionando. Então, talvez seja alguma outra que eu estou utilizando, né? Mas o meu ponto, assim, é que a gente vai começar a ter IA nas nossas vidas e não vai nem perceber. É como eletricidade, né? Eu não penso toda a vida para o celular, cara, tem uma bateria rodando aqui,
que está em 5 volts e tá... Não, você simplesmente vai e usa, né? A minha humilde opinião é que a IA vai cada vez ter uma relevância muito grande em nossas vidas, mas a gente não vai pensar naquilo como é uma IA que está resolvendo para mim, né? Simplesmente, cara, esse negócio é bom, ele está funcionando. Exatamente. E você já chegou a utilizar outras ferramentas, por exemplo, que lançou agora o Bard, né? Eu não sei se você chegou a testar. Eu testei, não curti muito. Também não, a Bel também não. Testou também, Bel? Não, eu testei, eu tava com muita expectativa, né? Porque, pô, a ferramenta do Google, né? O Google tá na frente em tudo. Falei, não, com certeza vai ser muito diferente, muito, assim, não que, como eu falei, o estagiário, ele dá umas mancadas, mas ele ajuda muito, né, assim. E eu fui testar e eu fiquei um pouco decepcionada, assim, não tanto pela informação, mas pela parte de linguagem mesmo, que eu uso muito para produzir textos, né, já tem, por exemplo, os meus relatórios, eles vêm ali em bullet points, né, em pontinhos, escrito, ó, essa informação, aquela informação, e eu tenho, né, eu gosto de entregar um texto mesmo, então eu uso as ferramentas de inteligência artificial para gerar esse texto. E aí, nisso, para mim, o GPT tá, assim, anos-luz à frente. O texto fica muito melhor, fica muito mais coeso. É um texto, assim, por exemplo, se você falou 3 vezes a mesma coisa, tem 3 pontinhos que são muito parecidos, muda só um valor, ele já fala, como isso, e ele, enfim, agrupa melhor. Não sei, parece que ele entende melhor o que eu quis dizer do que, do que o Bard. Então, eu já abandonei, eu não uso o Bard, eu ainda estou fiel ao GPT. Eu também. Perfeito. E você, Anderson? Não, acontece que eu acabo estudando bastante esses modelos de linguagem. Eu gosto muito do assunto, né? Eles vieram praticamente depois do Transformer, da arquitetura Transformer, que foi uma coisa da Google, foi bolado pelo Google. Só que aconteceu um negócio, né? A OpenAI é uma empresa que ela não é da Microsoft. Está recebendo uma injeção violenta de dinheiro da Microsoft, mas ela não é da Microsoft. Então, eles lançaram o ChatGPT com digamos assim, quem que estava dando o skin in the game ali, né? Que estava dando a cara a tapa? OpenAI. Sim, quem é OpenAI? Sei lá. Né? Quem não era da tecnologia, pouco importava. A Google já tinha uma tecnologia muito semelhante, só que se desse ruim, se desse errado, o pessoal, cara, aquele negócio da Google não funcionou, sabe? O que aconteceu? O ChatGPT foi muito bom, simplesmente se comportou muito bem, né? Ele é uma ferramenta incrível, e aí esses modelos de linguagem só evoluem, né? Só evoluem. Então, o que aconteceu? Eles começaram a ter o feedback. Então, a gente, né, várias formas a gente está dando feedback para eles, a verdade é essa. Eles estão, né, atualizando constantemente, e a ferramenta só melhora. Aquela curva lá, que eu não vou lembrar agora os números, mais de usuários, né, que atingiu não sei quantos milhões de usuários, que foi mais rápido que o Instagram, foi mais rápido que o Google, enfim. Então, o que aconteceu? Eles saíram na frente. Né? E a Google, se vocês lembram, acho que foi 2 semanas depois do ChatGPT, eles lançaram, né, um modelo deles, não vou lembrar agora se foi o Bard especificamente, e na apresentação ele se comportou ruim, né? Ele deu uma resposta que não foi legal. Nossa, isso caiu super mal. Então, eu acho que foi uma questão de coisas que aconteceram, não sei se sorte, que favoreceram a OpenAI a ter o melhor modelo de longe, que é o GPT-4 especificamente, não tem nada parecido. Pode ver os benchmarks lá, né, do pessoal mais técnico, não tem nada parecido com o GPT-4 atualmente. Né? Então, eu tive a mesma curiosidade, porque o Bard ficou um tempão sem estar disponível para o Brasil, foi lançado agora, sei lá, 3 semanas, também estava com expectativa, não achei tão interessante, e não estava resolvendo tanto problema como estava resolvendo o GPT para mim. Na minha humilde opinião, eu prefiro ainda o GPT 3,5, que é o do ChatGPT, a versão free, do que o Bard, né, para mim. Não sei como é que vai ficar isso nos próximos segundos, né, porque a tecnologia é uma coisa que a gente nem sabe, nunca sabe o que vai acontecer. Mas atualmente, sim, não tem nada comparado, principalmente com o GPT-4. Assim, as respostas dele são muito bem tunadas, né? É realmente incrível. Você chegou a utilizar essa extensão do ChatGPT que está tendo agora, que eu esqueci o nome específico, mas a tradução é basicamente comentador de código. É uma extensão nova. É só para quem tem, o pago, a versão paga. É o Code Interpreter, será? Acho que é isso aí. Pois é.
Olha, eu não sei se eu estou usando mal, mas assim, o Code Interpreter, em tese, você bota o arquivo CSV lá, bota uma planilha de Excel e pode começar a fazer pergunta que ele te gera até os gráficos já, pode ser o que for. A minha experiência não foi tão boa, talvez eu esteja fazendo algo muito errado, mas porque a parte de tratamento de dados estava demandando muito tempo. Eu chegava com uma coisa que tinha mínimo de sujeira ali, e o Code Interpreter penava, né? Que ele ficava naquela, vi que o seu delimitador é um ponto vírgula, não sei o quê, ok, tá. Ele resolvia, de fato, você bota o CSV lá, ele identifica se é vírgula mesmo, ou se é ponto vírgula, ele identifica o cabeçalho, já começa. Mas coisa, assim, não sei se é porque eu estou no Brasil, a gente recebe muito arquivo que o delimitador de milhar é o ponto, aquela bagunça que, enfim, a gente que está no dia a dia com esse tipo de arquivo já sabe, né? E toda vida eu tenho uma trabalheira, né? Como, sabe aquela coisa que a Bel estava comentando dos códigos que a gente já penou e hoje a gente já está mais tunado? Não, quando eu vou carregar, eu já sei mais ou menos o que é que eu vou fazer para tratar esses pontinhos, essas vírgulas que significam coisas diferentes. Aí no Code Interpreter toda vida é uma luta para eu começar a pedir alguma visualização. Se for, na minha experiência, se for uma planilha, sei lá, uma tabela muito limpinha já, aí é massa. Né? Ele basicamente, você pede, quero um gráfico de violino dos estados tais para tal variável. Perfeito. E ele te entrega e fica super legal. Agora, tem que estar, a priori, com os dados muito limpinhos, muito bonitinhos, sabe? Sem qualquer intercorrência, ou você vai penando. O disclaimer é que ele chega sim, o resultado, mas você tem que ficar lá falando para ele, né? Então é aquela coisa, como a gente está na cabeça, eu já sei qual é o código que eu uso para resolver isso, no Code Interpreter eu estava tentando, é porque isso, ó, a minha vírgula é assim, e o meu ponto significa isso. Tudo isso eu estou digitando pro cara, você já tinha feito isso aqui no Python faz tempo. Ele usa Python. Mas assim, eu estou querendo dizer que no meu Jupyter, que eu estou acostumado a carregar minhas bibliotecas padrão, eu já tinha resolvido, né? Então, minha experiência não foi tão boa, embora o pessoal está falando super bem, né? O pessoal diz assim, que é um negócio incrível e tal. Enfim, a experiência de cada um, talvez eu mude aí com o tempo. Perfeito. Eu penso isso também. Às vezes a gente tá fazendo, fala assim, eu vou tentar facilitar a minha vida. Só que aí você percebe que você não tá facilitando, você tá, na verdade, perdendo tempo, né? Então você tem que sempre colocar na balança ali o quanto vale a pena gastar tempo, enfim, mudando, ou quanto vale a pena continuar usando o que você já tem, né? Em geral, a vantagem de ter o código ali, porque a IA é uma caixa preta, né? Você joga ali, ele te devolve e ele não te fala como ele fez, né? Você não tem como replicar isso de outro jeito, você não tem como salvar, porque a grande vantagem, né, do código, inclusive para os analistas de dados aí que começaram no SPSS, em outros, é reaproveitamento, né? Essa é a grande vantagem do código. Então, quando você opta por uma opção caixa preta, que você só joga lá e ele te devolve, você perde todo aquele processo de racionalização que eu tenho que fazer, qual é o primeiro passo, qual é o segundo, e como que eu posso replicar isso num segundo momento. Então, eu confesso que ainda, para código, a gente gosta de corrigir, né? Eu, pelo menos, gosto muito mais de corrigir do que produzir do zero. Então, quando eu vou fazer, eu não quero fazer, eu peço para o ChatGPT fazer. Aí eu falo, não, mas não é assim. É assim. Tipo, você já sabia porque você não fez, né? Mas a gente gosta de... É muito mais fácil ficar dando aquela ordem e alterando do que começar do zero. E isso, principalmente para texto, eu confesso que eu não gosto muito de escrever. Eu já me peguei falando assim, eu tenho que mandar um e-mail para o plano de saúde para pedir para autorizar não sei o que. GPT, escreva para mim um e-mail para o plano de saúde pedindo para autorizar. E aí ele faz um prezado. Eu venho por meio deste comunicar. E aí a gente manda um e-mail belíssimo, ali sem usar zero neurônios. Para facilitar ali o processo. Tem um livro que eu não sei se foi alguma indicação dos cursos, que era Automating Boring Stuff with Python, né? Que era basicamente automatize coisas chatas, né? Com Python, né? E eu acho que a gente está na fase disso aí com o ChatGPT, sabe? Tem muitas coisinhas que simplesmente, cara, eu tô perdendo, não preciso perder tanto tempo com isso. Simplesmente faça as coisas chatas aqui para mim, ChatGPT, né?
Não, o livro é ótimo, esse do Python, para quem quer aprender e tal, né? Porque ele usa esses Automate Bootstrap, na verdade, para fazer uma linha de conteúdo para aprender Python. E aí vai desde variável, que é variável, aí ele vai e aplica isso em alguma coisa prática, sabe? É super, super bacana, adoro esse livro. E eu acho que a gente está meio que nessa fase do Automate Bootstrap with ChatGPT. Exatamente. Estamos... Legal. Bom, finalizamos aqui as nossas perguntas. Queria agradecer super, Anderson, pela tua disponibilidade, por estar aqui junto com a gente, tá? Pela ótima história, trajetória. Foi muito legal a nossa conversa. E avisando para todo mundo, as tuas redes sociais vão ficar aqui embaixo. Então, o site da Odontodata, seu Instagram, seu LinkedIn, então o pessoal aí vai poder ter bastante informação e poder também entrar em contato com você. Tá bom? Lembrando a todo mundo que ao final dessa nossa websérie a gente vai abrir as matrículas para formação Ecos e só quem estiver acompanhando todas as lives e todas as entrevistas vai ter acesso à aula magna também, que é a nossa primeira aula da formação, tá bom? Gente, obrigada a presença de todo mundo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Legal. Eu agradecer mais uma vez, foi muito bom, né? E passou bem rápido, agora que eu olhei aqui para o relógio, nossa, passou uma hora e meia aqui, vai ter as edições, eu sei, mas assim, para a gente foi um bom tempo e passou muito, muito rápido, e eu adoro conversar sobre o assunto, e volta aí um pouquinho para que a gente começou lá no início, né? Quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta verdadeiramente, né? Algumas coisas mágicas acontecem, estou falando mágico, mas pelo amor de Deus, não é. É muito racional, na verdade, né? A gente está naquilo que a gente gosta, a gente se empenha mais, a gente se interessa mais para ver novas soluções e as coisas simplesmente vão expandindo um leque de possibilidades, né? E eu acho que é isso. Então, eu agradeço demais a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu quero aprender, eu quero ver também as outras palestras, ver as histórias que o pessoal tem para trazer. Quero aprender mais com os outros universos, né, como a gente comentou lá no início, né, e, enfim, desejo muita sorte a toda a série e a formação que vocês estão promovendo, a iniciativa é sensacional. A gente comentou sobre como tornar pop no bom sentido, de divulgar o conhecimento que é tão técnico, né, e realmente ele tem uma linha ali para você entrar de entender uma dificuldade técnica. E é massa que tem pessoas que estão empenhadas, gente, vamos, que é legal, resolve o problema e é super prático para resolver problemas de outras pessoas ou de outras empresas, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade e, por favor, fico à disposição. Muito obrigada, o prazer foi todo nosso. E esperamos aí numa próxima oportunidade ter mais uma conversa aí, talvez mais profunda sobre a inteligência artificial, ou mais sobre a parte de odonto, enfim, tem muitas coisas aí para conversar sobre empreendedorismo, sobre todos os seus processos, enfim, temos papo aí para bastante tempo. Então, muito obrigada mais uma vez e, né, até breve, e para quem está assistindo aqui, até o próximo capítulo, que vai ser amanhã. Muito bom. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.